bom? Preciosos e preciosas do Senhor. Como é bom estar na presença do nosso Deus. Como é bom buscar refúgio, a força dEle, a paz e o amor que Ele tem para as nossas vidas. E nesse momento eu quero dividir com vocês mais uma passagem bíblica. Está lá no livro de Mateus, capítulo 26, verso 36. Jesus no Getsemane. Jesus, Ele nos surpreende. A cada momento que eu leio as Escrituras, eu sinto a presença de Deus na minha vida. Será que com você é assim? Você sente a presença do Espírito Santo de Deus? E a Bíblia é o único livro que, ao abrir, o autor se faz presente. Não tem outro livro, somente a palavra do Senhor. E quando você busca ouvir a palavra de Deus, o próprio Deus se manifesta e Ele vem ao teu encontro. Amém, queridos? E então, vamos refletir em Mateus capítulo 26, verso 36. Jesus agora no Getsemane, com Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ali ele estava prestes a suceder a sua morte, e ele estava ali buscando força ao Pai, buscando força do Pai, buscando em oração e nos ensinando, nos dando exemplo. E quando nós estamos passando por provas, quando estamos passando por dificuldades, e não só por provas, em todo o tempo devemos buscar o nosso Senhor, a força dele. E não foi diferente. E naquele momento ali, por 3 vezes, ele ora sozinho, porque os discípulos que foram com ele estavam dormindo. Por 3 vezes ele clama ao Pai por toda a humanidade. Por 3 vezes ele clama ao Pai para que o Pai estivesse com ele. Quando ele passasse pela prova, o Pai, aliás, já estava com ele, com certeza. O Senhor ali naquele momento, buscando o poder do alto, o poder da fonte. E ele dizia: Pai, se possível, faça como tu queres. Mas se o Senhor pudesse, fazer em que tirasse esse peso, em outras palavras, de mim. Mas se possível, ele fala ali: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E aí ele pede ali refrigério do Pai. E o Pai, então, ele executa o plano de então salvar a raça humana pelo seu Filho. O Senhor Jesus, ele estava ali e pedindo forças, pedindo refrigério, pedindo que o Pai estivesse com ele, dando força, e assim aconteceu. O Senhor completou a sua caminhada, porém os discípulos estavam dormindo. Quantas vezes pessoas dormem na caminhada, quando precisam se erguer, quando precisam se levantar, através do poder da oração. Muitas vezes eles não têm forças e desistem da caminhada, desistem do propósito, desistem das circunstâncias. Por conta das circunstâncias, aliás, difíceis, eles perdem o foco e não vêem o milagre do Senhor acontecendo. Jesus, nessa passagem, ele vai com Pedro e ele fala com Pedro, porque ele estava dormindo, e ele dizia: Pedro, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Orai sem cessar. A gente tem que viver em vigilância, porque nós não sabemos a hora em que as coisas ruins, em que as coisas vão acontecer, o qual a gente não espera. Sabe, queridos, Jesus, ele orou ali, e depois daquela oração, ele vai morrer por nós pecadores. Depois que ele faz aquela oração, ele sai da oração para morrer. Muitas pessoas veem a oração como um escape para que Deus venha realizar os desejos do seu coração, as bênçãos, as vitórias. Mas quando eu olho esse texto, eu vejo essa parte da história de Jesus no Getsemane. A gente vê um Jesus que ele termina de orar para enfrentar a sua morte. Muitas vezes a tua oração não vai ser para você receber uma vitória, mas para conseguir enfrentar e vencer um grande problema, para conseguir passar por provações e não definhar, não cair, para conseguir enfrentar as provas do dia a dia e não abandonar